Agora vamos conversar com o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, atual secretário executivo do Centro de Combate ao Novo Coronavírus em São Paulo, João Gabardo. A Basília Rodrigues está com ele. João Gabardo, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao Novo Dia. Um bom dia. Lembrando que Gabardo foi exonerado da pasta no Ministério da Saúde no fim de abril, logo depois da saída de Luiz Henrique Mandetta. Bem-vindo, secretário. Um bom dia, Basília. Também bom dia mais uma vez para você. Oi, bom dia, Carol. Isso mesmo, o secretário nos recebe aqui, a equipe da CNN Brasil, na casa dele, aqui em Brasília. Ele tem trabalhado em São Paulo, mas foram 40 anos dedicados aí ao Ministério da Saúde, então você conhece muito bem, né, a capital federal. Eu gostaria de saber uma novidade. Bom, o senhor está lançando uma plataforma chamada Dados Transparentes, que é um compilado de dados feito pelo senhor. Por quê? Os dados do governo não são confiáveis? Não é que o dado do governo seja confiável. O governo ameaçou não colocar mais ou não atualizar esses dados. Como nós consideramos extremamente importante que a sociedade tenha essas informações, que os pesquisadores, as pessoas que estão fazendo as análises, as avaliações, a criação dos cenários, eles precisam ter esses dados para que possam executar o seu trabalho. A nossa intenção foi, pelo menos no período, enquanto o Ministério da Saúde não estiver fazendo isso, nós vamos fazer. Nós vamos diretamente nas bases dos estados, nós captamos essas informações, tudo é feito de forma informatizada, não existe o contato humano com esses números, não existe manipulação desses números, e à medida que os estados vão relatando as suas informações, o sistema capta e a nossa base de dados, então, ela vai ser dinâmica. A cada atualização que os estados fizerem, nós vamos atualizar o nosso painel. Significa que o nosso painel vai estar sempre atualizado com a última hora das atualizações feitas pelas secretarias estaduais da saúde. Inclusive, Carol, já tem até uma atualização de momento, né? Somando aí as 24 horas, as últimas 24 horas aqui no país, já mais mortes do que as registradas ontem à noite, naquele balanço oficial do governo federal. Eu até pedi para o senhor Gabardo que nos informe, então, qual é o dado mais atualizado de acordo com a sua plataforma, né? Não há invencionismo, são dados oficiais, ou seja, das secretarias de saúde. Gostaria que o senhor dissesse, então, neste momento, nas últimas 24 horas, quantas mortes e quantos casos de Covid-19 o Brasil registrou? Ele está aqui acessando no computador dele, né, o computador pessoal, em que tem várias anotações. A nossa informação, a nossa base de dados, nós temos hoje 551 óbitos nas últimas 24 horas, 19.209 casos confirmados, e o total de casos confirmados, 692.055, total de óbitos, 36.481. Esse é o dado que nós temos, que foi atualizado ontem, próximo da meia-noite, quando 2 estados apresentaram as suas informações. Quais estados que atualizaram? Eu não tenho aqui agora. Piauí, o senhor falou? Piauí e um outro estado que eu não estou lembrado. Mas são 2 estados que atualizaram ontem, próximo da meia-noite. Aproveitando a tua participação. Consegue ouvir perguntas do estúdio, Carol, Elisa? Exatamente, Basília, aproveitando a participação do secretário aqui com a gente, ele que também nos ouve. Secretário, quando houve alteração no horário de divulgação dos dados da pandemia no Brasil, das 5 horas da tarde, depois atrasou um pouquinho para as 7 da noite, depois 10 horas da noite, a gente acompanhava um recorde do número de mortos em 24 horas no Brasil. A gente chegou a falar em 1.300 mortes num prazo de 24 horas. Como que o senhor avalia essa curva de ascensão da pandemia no nosso país? Estamos no pico da doença? Não, nós não temos um pico da doença no Brasil. Nós temos várias curvas que são correspondentes às várias regiões do nosso grande país, que é um continente. Por exemplo, a curva da região norte, né, a curva de Manaus, a curva de Belém, ela claramente já atingiu o platô e ela começa a perder velocidade e ter uma redução.
Fortaleza tem acontecido a mesma coisa. O fenômeno que acontece nesses estados, tanto no Pará quanto na Amazônia, é uma redução do número de casos nas regiões metropolitanas e começa a aumentar o número de casos no interior do estado, né? Então, nós vamos ter várias curvas. A curva da região sul, a curva de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, ela é muito incipiente. Nós podemos dizer que a epidemia não começou ainda na região sul. Assim como no centro-oeste, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, também tem um número de casos muito pequenos. A dúvida é, esses estados terão um volume de casos proporcional, de forma homogênea em todo o país? Pode ser que não. Em alguns países, como na Itália, nós tivemos muitos óbitos no norte da Itália, nós tivemos muito pouco caso e muito pouco óbito na região sul da Itália. Então, isso é um fenômeno que também pode acontecer. E isso é interessante. Hoje, existem alguns estudos que apontam para uma possibilidade de que as pessoas elas possam ter criado uma imunidade cruzada de outros coronavírus. Então, pessoas que já tiveram contato com outros tipos de coronavírus poderiam ter agora uma imunidade cruzada e não adquiririam a doença neste momento. Isso poderia explicar por que em determinadas regiões tantas pessoas ficam doentes e em outras regiões o número é muito menor. Pode ser que nesses locais eles já tiveram contato em anos anteriores com o coronavírus e podem ter criado uma imunidade. Agora, eu insisto, isso é uma hipótese que está sendo levantada, tem alguns estudos sendo feitos nesse sentido, mas que poderia explicar esse fenômeno de dentro de uma mesma família, todos com contato íntimo, uma ou duas pessoas da família ficam com coronavírus e as demais não apresentam anticorpo, não ficam doentes e nem apresentam anticorpo contra o coronavírus. Nós seguimos conversando com o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde e agora atual secretário executivo do Centro de Combate ao Coronavírus em São Paulo. João Gabardo, eu gostaria de trazer ali a parte que o senhor cita, a questão dos interiores do Brasil, né, os interiores dos estados. Existe muitas vezes uma falsa impressão de que, como essas cidades estão distantes da capital, de que a doença chega pouco, que o problema maior é nas capitais. O senhor acredita que deveria haver um planejamento de maneira mais intensa para os interiores, para que se tenha, neste momento, mais atenção? Lembrando, claro, que o país é enorme e essa análise de interiores diz respeito, às vezes, a algumas regiões e não a outras. Claro. Agora, nós não podemos desconsiderar que essa doença ela vai ter uma velocidade maior de acordo com as aglomerações e de acordo com a densidade demográfica. As cidades que têm uma densidade demográfica maior, né, que tem a questão do transporte coletivo, as pessoas, quando vão trabalhar, elas terminam se relacionando e se encontrando com um número muito grande de outras pessoas. Enfim, nas grandes cidades, o distanciamento social é mais difícil de ser feito do que nas cidades do interior. Então, as cidades do interior, o distanciamento ele é facilitado, né? Até pela questão do transporte coletivo e pela diminuição na densidade populacional. Essa preocupação sempre foram as grandes cidades, as grandes metrópoles, as regiões metropolitanas. Essa movimentação que está ocorrendo na epidemia para o interior, ela é uma característica, o mundo hoje ele é muito dinâmico, as pessoas viajam muito, elas saem de um determinado município para trabalhar em outros municípios, então sempre vai haver a possibilidade dessas transmissões ocorrerem entre os municípios, mas numa velocidade e numa intensidade menor, né? Não é tão grave quanto nas regiões com grandes populações, onde que o vírus teve consequências maiores no mundo, né? Em áreas da China que eram densamente povoadas, áreas da Espanha, da França, da Itália, que tinha uma grande concentração de pessoas. Isso não significa que a gente não tenha que se preocupar com o interior do estado, mas lá o risco de ter um número grande é muito menor. O fato das regiões metropolitanas já estarem reduzindo o número de casos
de certa forma, é uma boa informação que nos deixa um pouco mais otimista de que a tendência nas próximas semanas, 4, 5 semanas, é que a gente já tenha, pelo país inteiro, uma redução no número de casos. Secretário, sobre a possibilidade do governo recontar o número de mortos, né, pelo coronavírus, faz sentido, né, essa recontagem? A gente precisa mesmo ter essa dúvida em torno da confiabilidade dessas estatísticas? Minha pergunta também tem muito a ver com o ex-conselheiro do Ministério da Saúde, o Wizard, que chegou a atribuir a conflitos políticos e até uma guerra de comunicação o resultado aí no número de mortes até aqui no Brasil. Esses dados são ou não são confiáveis? E recontar é uma alternativa? Não, eu acho que essa manifestação do futuro ex-secretário de Ciência e Tecnologia foi uma declaração muito infeliz, não é? E eu tenho certeza que o próprio ministro, o general Eduardo conhece essa realidade. O general Eduardo foi a primeira pessoa que discutiu no Ministério da Saúde, ainda na fase da transição, essa divergência que existia entre a confirmação de casos de Covid e o número de sepultamentos que estava sendo feito em Manaus. Ele mostrou claramente com números, com dados, que o número de sepultamentos tinha aumentado em relação à média diária, que era de 20, 22 sepultamentos por dia, e tinha passado para 140 sepultamentos por dia. Tinha aumentado 7 vezes o número de sepultamentos. E o número de casos confirmados de Covid era muito menor do que essa diferença. Então, o próprio general Eduardo conhece essa realidade. Ele sabe que, se for recontado, haverão muitos casos que não foram notificados, pessoas que faleceram em casa, que não foi feito o diagnóstico de Covid, e que, se analisar a situação clínica dessas pessoas e o motivo do seu óbito, terminará sendo considerado como Covid. Então, essa declaração, eu tenho convicção de que o Ministério da Saúde, com a responsabilidade que tem, ele não vai fazer essa mudança na sistemática, né, de quantificação do número de óbitos. Os países todos que, quando terminaram a epidemia, eles fazem uma revisão nos casos. E, invariavelmente, todos os países que fizeram a revisão dos casos tiveram aumento no número de casos confirmados. Isso aconteceria no Brasil também, se isso fosse feito. Agora, nesse momento, mudar a sistemática só atrapalharia. Essa doença, o enfrentamento já é tão complexo para todos, é complexo, difícil para o Ministério da Saúde, para as secretarias estaduais, para as secretarias municipais. Nós criaríamos aí uma outra motivação de conflito que não seria positivo para o combate. Acho que, nesse momento, isso só atrapalharia. Mas eu insisto, eu tenho convicção de que o Ministério da Saúde não vai tomar essa iniciativa, vai rever essa possível possibilidade. Claro que as regras, elas podem ser estabelecidas pelo Ministério da Saúde, os critérios para o diagnóstico, isso tudo é possível de ser tratado, né, no conjunto das negociações entre o Ministério, os governos estaduais e municipais. Agora, desconfiar que o gestor esteja colocando casos que não são de Covid, como Covid, para aumentar a sua receita, é não conhecer nada da forma de distribuição dos recursos do governo federal. A distribuição de recursos, ela não leva em consideração o número de casos. Ela tem outros indicadores para fazer isso. Houve apenas uma portaria que transferiu recursos baseado no número de casos, porque houve uma discussão no Congresso Nacional, e no Congresso Nacional se optou em fazer essa metodologia. Mas isso aí é insignificante perto do volume de recursos que é repassado para estados e para municípios. Seguimos então com o secretário executivo do Centro de Combate ao Novo Coronavírus em São Paulo, João Gabardo. Secretário, então, a gente falando muito aí na precisão dos dados. Como garantir essa precisão dos dados? Passa necessariamente, por exemplo, por uma ampla testagem, a testagem em massa? E até me antecipo em uma fala que o senhor já trouxe a respeito de Eduardo Pazuello. Como é que o senhor avalia a gestão dele à frente do Ministério da Saúde? Não, a testagem ela é fundamental para a quantificação dos casos confirmados, não tem nenhuma dúvida. Quanto maior for a testagem, maior vai ser o volume de casos confirmados. Isso não interfere muito no número de óbitos,
porque a grande maioria das pessoas que vêm a falecer, elas estão internadas, elas estão em hospitais. E as pessoas que internam por doença respiratória aguda sempre fazem o teste, né, o PCR-RT, para confirmar ou não a presença do coronavírus. Então, os óbitos, esse é um indicador que ele não fica tão dependente da testagem. Agora, o número de casos confirmados, sim. Quanto maior for a testagem, maior vai ser o número de casos confirmados. Em relação à gestão do Ministério da Saúde, eu tenho dito que o enfrentamento da epidemia é tão complexo, é tão cheio de problemas, né? Nós precisamos estar unidos e acho que, nesse momento, querer colocar e fazer incêndio nessas relações entre o governo federal e estadual não é o mais adequado. Eu tenho procurado estar junto com as pessoas que estão querendo que haja harmonia entre os governos estaduais, municipais, o governo federal, e que os problemas existentes possam ser discutidos num outro momento. Acho que agora é o momento de união, é o momento de estarmos todos juntos para poder fazer o enfrentamento. Então, eu não quero ficar fazendo avaliação do Ministério da Saúde. Eu acho que o Ministério da Saúde fez uma opção em buscar o apoio dos militares, que têm grande conhecimento nessa área de logística, interpretaram que essa área de logística, nesse momento, é muito importante. Eu acho que isso, de certo modo, essas pessoas não têm experiências em saúde pública e algumas áreas do Ministério podem ficar prejudicadas. Mas essa é uma decisão e que nós temos que respeitar. Vamos torcer para dar certo. Eu torço para que o general Eduardo tenha uma ótima atuação no Ministério da Saúde e que a gente possa enfrentar e acabar com essa epidemia o mais rápido possível. Muito obrigada, então, pela gentileza da entrevista, secretário executivo do Centro de Combate ao Novo Coronavírus em São Paulo, João Gabardo. Bom dia para o senhor e também obrigada a Basília, que estava ali mediando a entrevista. Muito obrigado. Prazer falar com vocês.